Quando os alunos vêm me procurar sobre dúvidas em inglês, uma das dúvidas mais comuns é: André, como eu uso os verbos auxiliares em inglês? Esse é seu problema também? Então vem comigo que eu vou te explicar. Here with you is your teacher Angela Rosa, and welcome to English Boost. Olá, tudo bom? Como vão vocês? Aqui é o seu teacher André Rosa. Alguns alunos vêm me pedindo há algum tempo para explicar um pouquinho mais a diferença entre should, must, do, did, ou sejam, os verbos em si. E daí eu percebi que eu não conseguiria fazer um vídeo único e exclusivo somente sobre esse assunto, ia ficar muito longo. Então decidi dividir ele em 3 vídeos pequenos. E daí nós temos o primeiro, que é o que de hoje, o mistério. Por que e para que servem os verbos auxiliares em inglês? E daí amanhã eu vou falar sobre quais são os 3 tipos de verbos e como eles te ajudam a alcançar fluência. E na quarta-feira eu vou fazer o vídeo. Atenção, entenda 50% melhor uma conversa, sabendo como pronunciar certo o N apóstrofe T nas frases, tá? Esse daqui é o mais legal de todos, que esse daqui vai diretamente na fluência mesmo. Então, para que você não perca nenhum desses vídeos, curta a gente lá na página do Facebook, dê um pulinho lá na nossa página, no nosso site www.teacherandrerosa.com.br. Para todos esses vídeos aqui, tem muita informação boa, mas pode ser que eu perca alguma informação interessante para você. Para que eu saiba as suas perguntas, faça comentários aqui embaixo, deixe a sua pergunta lá. Eu vou responder com o maior prazer para qualquer pergunta. E também vai me ajudar também a preparar novos posts ou novas dúvidas que vocês tenham. Bom, então vamos lá? Ready? Let's go! Bom, that's the question that's on everyone's lips. Esta é a pergunta que não quer calar. Como uso os verbos auxiliares em inglês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber. Quais são os 3 verbos auxiliares em inglês? Os 3 verbos são o do, o have e o be. Isso mesmo. Eles são verbos auxiliares. Verbos auxiliares, André. O que esse nome verbos auxiliares quer dizer? Porque eles auxiliam, eles help, eles dão um auxílio ao próximo verbo. Como assim, André? Eles auxiliam. Isto mesmo. Eles são simplesmente uma bandeirinha, isto mesmo, de que tempo verbal eu sou. Enquanto em português nós temos que conjugar o verbo, daí vai lá o rão no final, o em no final, então eu gostarei, tu gostarás, eles gostarão, então fica ali no verbo. Em inglês, eles têm o quê? Os verbos auxiliares que fazem assim. Do you have a car? Do, estou no presente. E depois a frase, you have a car. Traduzindo, you, você tem um carro, e o do só fez assim, estou no presente. Tá? Quero mudar para o passado, adivinha o que eu faço? Mudo do pro did. Did you have a car? Pronto, eu já transformei o verbo. E é isso que ele faz. Os verbos auxiliares em inglês, este é o segredo maior. Eu só faço o quê? Eu aceno falando em que tempo verbal eu estou. E isso ajuda você simplesmente a navegar entre eles. Tá? Então, você pensando bem, a frase fica you have a car. Daí depois você coloca o do na frente, ficou no presente. Você colocou o did, vai ficar no passado. Você colocou o will, ele vai ficar no futuro. Tá? Então ele é muito fácil. O verbo to be. O verbo to be é dividido em 2 acenos. Eles acenam em 2 formas. O primeiro deles é o verbo to be, ing. Verbo to be, ing. Verbo to be, ing. André, por que está cantando assim? Por quê? Você tem que lembrar que eles têm que estar acompanhados do ing. Verbo to be, ing, ele sempre está no continuous. Ou seja, é sempre uma ação em progresso. Ela sempre está em andamento, normalmente ela é uma ação que está acontecendo durante um longo tempo. Então, I'm studying English não é uma coisa pontual, é uma coisa que tem uma duração maior, tá ok? E daí você coloca o verbo to be no presente. I'm studying English. I am. O verbo to be está no presente, ele está no presente. I was studying English. Was. Olha, ele mudou. É ele que mudou. E daí se transformou no passado. I will be studying English. Will be. E daí você transformou o be no futuro. E aí é o que ele está fazendo. Ele está acenando para você. Em que tempo verbal eu estou. Tá? Então esse daí é o primeiro. O segundo do verbo to be são os passivos. Os verbos passivos. Ou seja, quem é mais importante? O sujeito ou o objeto da frase? Então, é o objeto. Eles tendem a ter uma inversão de valores aqui. O objeto é mais importante. E como se forma, André?
é o verb to be plus o past participle, ou seja, a terceira coluna de todos os verbos. Isso mesmo, é ela que faz com que ele se transforme em passivo. E daí você tem todas as versões também. Você pegou o verbo to be, colocou no presente, ele é um present simple passive. Colocou no passado, was, é um past simple passive. E é assim que você vai navegando entre eles. Então a transformação do verbo é muito simples, tá? E o último deles todos, o have. O have, quando ele está na frase acompanhado de um past participle, que é de novo aquela terceira coluna, ele é um auxiliar. E ele quer falar o quê? Eu estou no perfect. Pay attention. O perfect não existe em português. Por isso, ele é um dos tempos verbais mais difíceis de se entender. Porque as traduções, elas variam de frase para frase. Então, tome muito cuidado com a tradução dela, tá? Se você entendeu por que usar o perfect, vai ser muito mais fácil. Então, vamos lá. O perfect. Eu vou dar um exemplo aqui do perfect. Have you ever been to the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? Você já esteve nos Estados Unidos? Have you been to the United States? Se você prestar atenção, o have ele só está falando estou no perfect. Ele não tem uma tradução nessa frase. Então, novamente, ele só está falando eu estou no tempo verbal perfect agora. Bem, all in all, ou seja, resumindo, os auxiliares só indicam o tempo verbal que eles estão querendo. Eles só dão lá um help para o verbo que vai na frente deles, tá? Então, isso é muito importante. Entender isso é muito importante, que isso vai ajudar muito a você a ouvir e prestar atenção em poucas coisas. Então, você vai saber conjugar melhor os verbos, tá ok? Bom, como eu já falei no começo, deixe seus comentários, deixe suas perguntas aqui. Elas vão me ajudar a te dar respostas e fazer até posts melhores e posts mais envolventes sobre esse assunto. Eu sei que tempos verbais é um assunto que gera muita discussão. Por quê? Não é só tradução, é entender como usa cada um dos tempos verbais. Tá ok? Bom, vejo você amanhã para nosso próximo post sobre tempos verbais, tá? Só lembrando, amanhã eu vou falar quais são os 3 tipos de verbos em inglês e como eles podem te ajudar a ficar mais fluente. Ok? Espero vocês amanhã. See you tomorrow and have a good day. Bye!